Olá, eu sou o professor Rodrigo da 5W e minha missão é ensinar você, dentista, os caminhos para fazer pinos em seção única 2 vezes mais rápido do que as técnicas tradicionais que não fraturam e nem soltam. Eu sou fundador da 5W, uma empresa que produz conteúdo diário para ampliar os seus resultados clínicos com segurança. Eu fico muito feliz que você chegou até aqui neste que é o 3º vídeo da nossa imersão em pinos intrarradiculares. E agora é o momento de tirarmos as suas dúvidas e daí eu queria saber de você que está aí comigo. Você já teve um caso como esse que ficou pensativo sobre a real necessidade de se utilizar um pino? Ou mesmo um outro caso como esse aqui em que o elemento escurecido iria requerer um preparo e aí você duvidou daquele remanescente poderia ser suficiente para o pino ou para a restauração? Como eu já tive nesse caso clínico. Você já teve, assim como eu, essa oportunidade de tentar reparar um dente fraturado como esse usando um pino de fibra? Ou mesmo você já teve um paciente que não tinha condições nenhumas financeiras de fazer uma restauração indireta e mesmo assim você colocou um pino e duvidou que a possibilidade de uma resina direta poderia resolver o caso tão eficiente como a gente conseguiu resolver? Você já ficou indeciso sobre assumir uma situação de acidente como essa e ter que encaminhar justamente porque ficava inseguro, com falta de conhecimento? Você tem aí no seu consultório algum material, algum cimento, adesivo, pino, que você já ficou na dúvida, puxa, será que eu posso usar isso? Será que eu posso? Como eu posso usar isso melhor? Já vivi isso muito. Pois é, todos esses casos acima, essas dúvidas, essas inquietações foram resolvidas ou por mim, ou por pessoas que passaram exatamente como você está iniciando a sua caminhada no método PHD Pinos. E por isso, realmente eu fico muito feliz que você continua a sua caminhada aqui comigo nesse exato momento. Como eu já te falei, esse aqui é o episódio 3 dessa maratona de 4 aulas e por isso, se você ainda não viu, para trás aí o episódio 1, o episódio 2, deve ter algum botão por aqui nessa tela ou nos comunicados que você recebeu por e-mail, WhatsApp, onde quer que você esteja, para que você volte lá e assista, porque eu tenho certeza que isso vai ampliar significativamente seu aproveitamento. Além dessas aulas, lembre-se que a gente tem conteúdos complementares, as respostas às perguntas, as discussões lá no grupo do WhatsApp. Eu recebi inúmeros comentários sobre os vídeos passados, as aulas, e eu tentei responder praticamente todos aqui na página dos vídeos, nas aulas, nas lives que nós fizemos durante esse período, lá nos grupos do WhatsApp, assim como eu faço dentro da comunidade do PHD Pinos. Mas eu fiz uma compilação dessas que foram as principais dúvidas, criei um e-book em PDF e deixei disponível para você no final dessa aula. Algumas dessas dúvidas elas foram tão importantes e tão comuns que hoje o nosso objetivo é conversar a respeito delas para que você possa ter o mesmo resultado que eu e os meus alunos já tivemos. Então vamos lá, as dúvidas sobre alguns passo a passos técnicos. Muita gente manifestou desde a inscrição na imersão uma série de dúvidas técnicas do tipo: que cimento que eu vou utilizar, qual pino eu vou comprar, como vou preparar, como vou cimentar, qual a indicação, como ter segurança, como fazer adesão, várias outras. Praticamente todas essas dúvidas elas foram sanadas durante as aulas preparatórias da imersão, para que esse momento que a gente estivesse vivendo aqui fosse a mais diferente. E te digo mais, não é só com uma pergunta que você vai saber tudo o que você precisa saber, que vai te levar aonde você gostaria de estar dominando os pinos para você ser mais rápido, não ter fraturas ou perdas por cimentação. Sabe por quê? Porque o fundamental não é você compreender o que e como, mas por que fazer essa coisa? Eu poderia muito bem te repetir, olha só, para o tratamento desse pino você faz o condicionamento com peróxido de hidrogênio 35% por 60 segundos, lava, seque, aplica silano em 2 camadas, joga o ar quente 2 minutos, aplica um adesivo puro, esse aqui, polimeriza com esse LED e pronto, você tem o melhor tratamento adesivo para o seu pino. Aí eu te digo, o que você aprendeu aqui? Nada.
porque você decorou sem pensar e por isso você não aprendeu, você compreendeu. E olha só, esse tratamento aí que eu te falei, ele nem serve para todos os pinos. Ia ter gente aplicando o silano errado, o tipo de silano errado, ia ter gente utilizando o adesivo incorreto, incompatível com o cimento, ou seja, uma confusão que eu criaria e você nem saberia, mas eu sim. O que eu preciso? Sinceramente, que você aprenda. Por isso eu coloco tanto conteúdo todos os dias em várias plataformas. Aqui comigo nessa imersão, se você se comprometeu e fez toda a sua parte, aqui e até antes na jornada, eu tenho certeza absoluta que você aprendeu os erros, as oportunidades também que você tem com os pinos. Mas eu quero te tranquilizar, eu quero te dar clareza. Fique tranquilo que no final desse vídeo eu vou te dizer sobre um GPS dos pinos para te ajudar tecnicamente também. Uma dúvida muito comum que surgiu é sobre o fato de que a pessoa sempre ter utilizado o pino metálico e ter dado certo em grande parte dos seus casos, então não acha que seria necessário fazer essa mudança. É lógico que quando a gente está falando de saúde, é fundamental que a gente pratique aquilo que é tradicional, que é consolidado. E também é fundamental que você possa acompanhar a evolução constante que estamos vivendo. Caso contrário, você acaba perdendo a oportunidade de continuar ou de ser reconhecido no mercado. Então eu não estou falando aqui para você abandonar os núcleos metálicos fundidos. Inclusive, dentro do PhD Pinos, eu ensino sobre eles. Porém, existem algumas limitações, requisitos específicos que o núcleo metálico fundido impõe e que, se você só ver esta opção de tratamento para o seu paciente, ele vai ficar desassistido e você limitado. Olha só, raízes curvas, pouca estrutura remanescente, férula limitada, raiz curva, tábua óssea vestibular fina ou baixa, várias e outras situações também são limitantes para os metálicos. Sem falar também que você precisa pensar na questão de custo e redução da quantidade de sessões clínicas. Quanto menos sessões nós pudermos utilizar para resolver a situação clínica, melhor. Veja que, além disso, menos sessões significa maior possibilidade de rendimento. Um núcleo metálico fundido vai te consumir ao redor de 3 a 4 sessões para você fazer modelagem, prova, cimentação, preparo, moldagem e instalação do trabalho definitivo, que invariavelmente vai ter que ser uma restauração indireta. Tá vendo? Você vai limitando as coisas, né? Quando você executa um pino de fibra de vidro, é possível realizar todo o trabalho, inclusive a restauração final, na mesma sessão clínica, economizando ainda custos de laboratório. Esses fatores ampliam significativamente a sua rentabilidade, além de possibilitar que mais pacientes tenham acesso ao tratamento. De fora que, gente, ficou muito mais rápido, né? Em uma sessão eu consigo fazer pino, preparo, provisório, já deixo tudo, né? Tudo ponto, tá muito mais prático. Muitas vezes, dependendo do caso, já faz até a moldagem. Ainda mais nesse período de pandemia, que você tinha que reduzir o número de pacientes, diminuir o número de vezes que o paciente vai no seu consultório. Nossa, ficou bom demais. Folga, outra você vai cimentar, e tem que pagar, pra depois você prepara. São talvez 3 consultas aí. É. Aí você para pra pensar, que agora a gente tem, é o capote, é o não sei o que, é tudo que a gente, toda essa paramentação que a gente tá tendo que usar também, em tudo, o tempo que leva, é muita coisa. Não? Antes nós éramos acostumados a trabalhar com os núcleos metálicos fundidos, né? Um protocolo que eu usei 6 consultas e passei 5 meses para finalizar. A gente passou para um protocolo de 2 consultas e 15 dias. Eu não sei se essa foi a sua dúvida, mas olha só, ela foi muito comum e ela apareceu aqui dizendo que as pessoas dizem o seguinte: poxa, eu tenho pouca experiência com pinos e eu prefiro encaminhar para que alguém faça o pino para mim. Olha só, realmente eu não sou contra encaminhar pacientes se você está inseguro, mas eu quero que você enxergue que o problema aqui é a sua insegurança. Ela está sedimentada no desconhecimento. O fato é que não importa se você é orto, se você cuida de DTM, se você é protesista, se você faz dentística estética ou se você é pediatra. Veja, não há necessidade de você fazer a endo. Mas escolher fazer bem feito, a fundação do seu trabalho, não é algo que você precisa terceirizar. Só você sabe o que precisa para possibilitar uma construção sólida do seu trabalho final. Quais orientações você vai precisar? Uma boa endo, um bom raio-x
e um controle de infecção e isolamento bem feitos. Aí tem gente que fala o seguinte: mas eu não sei escolher entre fazer uma restauração direta ou indireta depois. Olha só, você está criando objeções para o seu sucesso. Ainda mais num momento como o que nós estamos vivendo. E que você pode sim se dispor de estratégias técnicas que vão impulsionar o seu dia a dia. Logicamente ligado com aquilo que você tem mais experiência e habilidade ou vai desenvolver. Fazer o trabalho final vai ser uma consequência da evolução que você vai iniciar com os pinos. E aí você tem opções de escolhas junto com o seu paciente sobre o tratamento final que deixam ambos mais confortáveis e seguros. Esse é um tema que nós conversamos dentro do método PHD Pinos, possibilitando as melhores escolhas restauradoras ao final da instalação dos retentores. Uma quarta dúvida muito interessante que surgiu são das pessoas que normalmente já tiveram algum insucesso, fica com o pé atrás, né? Insucesso com os pinos de fibra, relatando que ou ele soltou ou quebrou e por isso tem receio de repetir a técnica. O que fica claro para mim hoje em dia é que são tantos materiais e técnicas à nossa disposição que realmente gera muita confusão e gera muita tendência ao erro. Mas isso não precisa ser inevitável. Quando os pinos de fibra de vidro soltam ou quando quebram, invariavelmente existem alguns erros que estão sendo cometidos, como a escolha de um pino ruim, tipo aqueles que a gente compra, né? Já viu aquelas promoções que tem na Casa da Broca, lá no Ciosp, né? Essas coisas assim, né? De qualidade suspeita, né? AliExpress, sei lá. Ou então a pessoa não sabe indicar o pino correto para o caso clínico, não soube escolher o cimento correto ou a interação do cimento com o sistema adesivo, porque pode existir incompatibilidade entre ambos. Não faz o processo de cimentação de uma maneira correta. Por exemplo, passa o cimento no pino antes de inserir dentro do canal, prepara o pino no momento incorreto, ou seja, corta o pino depois que esse foi cimentado, gerando trepidação e atrapalhando a adesão a depender do seu cimento. Ou seja, vocês estão percebendo que existem muitos passos que requerem a nossa atenção para que esses erros não se perpetuem e constituam o seu insucesso clínico. Se você tiver um guia, um GPS que te ensine como caminhar de forma segura, esses problemas vão ser coisa do passado. E olha só que interessante, o medo de soltar os pinos, ele era de 66% e de quebrar os pinos de 51%, quase 52% dos alunos quando entraram no PHD Pinos e 100% deles conseguiu superar esses problemas. Gente, uma outra dúvida muito comum é aquela relacionada com a inexperiência de algumas pessoas ou mesmo aquelas que se julgam experientes e relatam a necessidade de praticar mais, né, para ter segurança de uso clínico. Esse é um mecanismo perfeito do estudo inteligente, que usa recursos para a gente desenvolver as nossas habilidades. A memória da habilidade de se fazer alguma coisa certo é uma coisa desenvolvida pelo estudo e pelo treino. Tanto que as tarefas que são pouco executadas ou estudadas, elas tendem a ser esquecidas. Se você estuda da maneira correta, você modifica estrutural e funcionalmente os seus neurônios. E é por isso que perguntas pontuais, dicas, elas te informam, mas elas não fazem você estudar e reter conteúdo. Tem gente que pergunta a mesma coisa várias vezes. São tantos detalhes em pinos que a gente precisa ir mais a fundo. Então a resposta é sim, você precisa estudar, você precisa praticar, você precisa executar o máximo em seus casos. Logicamente, quanto mais você puder treinar, quanto mais você executa a técnica correta depois nos seus pacientes, melhor você vai automatizando os processos. Você vai ficando melhor. No PHD Pinos, por exemplo, a gente estimula os alunos a treinarem repetidamente manequins especiais sobre a minha tutoria, que são enviados para eles. Para a próxima turma, nós vamos manter, sim, as mesmas atividades de hands-on com o meu acompanhamento ao vivo, além da gente contar também com a nossa comunidade fechada, onde a gente tira as dúvidas dos exercícios e também dos casos, do seu caso clínico individual, para que cada um tenha o desenvolvimento que precisa nos seus pacientes. Falando mais especificamente sobre algumas dúvidas que as pessoas manifestaram a respeito do PHD Pinos, tem gente preocupado com o valor do curso,
Nossa, vai ser caro, será? Porque nós estamos em alguns estados com dentistas que realmente precisaram ficar parados um bom tempo, alguns dias sem parar, né? E aí, como que nós vamos saber se você vai recuperar um investimento no curso? Ou saber se vale a pena investir? Porque uma coisa é você colocar um dinheiro num Bitcoin e ficar milionário ou pobre, né? Outra coisa é você ter segurança em ter apostado em alguma coisa sólida que vai te render tanta recuperação daquilo que você gastou e que vai te fazer ganhar mais ao longo do tempo com o seu trabalho. Afinal, nesse momento, a gente não pode cometer enganos financeiros. Para ajudar nisso, eu fiz uma pesquisa com os meus alunos e olha só, 80% deles recuperaram o investimento em 3 meses. 100% dos alunos recuperaram seu investimento em 4 meses. Além disso, aumentaram seus lucros, chegando a dobrar a rentabilidade daqueles casos usando pinos. Mas eu faço aí de 6 a 10 pinos por semana. Optei por fazer o curso PhD Pinos com o Dr. Professor Rodrigo Fonseca. Com 3 pinos que eu cimentei em pacientes, eu consegui pagar o curso. Gente, por conta do aprisionamento social que nós estamos vivendo, está uma enxurrada de cursos online agora, não é verdade? Então, olha só, sinceramente eu acho que esse é o caminho mesmo. E eu mesmo sou aluno de vários e torço para que bons cursos cheguem para nós. Mas o fato é que quem faz um curso online precisa de resultado, não é verdade? Por isso eu selecionei essa dúvida agora porque eu vi ela ser comum com algumas pessoas relatando que estão com o pé atrás, que não sabem se isso vai servir para elas. Olha só, realmente tem gente com mais habilidade digital, que se ambienta mais fácil num sistema digital. E tem gente que precisa de mais tempo e suporte. Dentre os inscritos para esse evento, a gente teve pessoas de todas as idades, de várias regiões do Brasil, também de fora. E se você conseguiu se inscrever, você não vai ter dificuldade para acesso ao curso ou mesmo para aprender o que está lá. O sistema é muito simples. Por isso, nós temos ainda uma equipe de suporte que ajuda tudo, desde entrar na plataforma, como estudar, tudo. E também a nossa comunidade secreta no Facebook, que a gente posta casos, discute, soluciona a sua dúvida. Mais ainda, esse curso ele tem uma entrega digital ao longo das semanas, após a sua inscrição, e nós fazemos aulas ao vivo para tirar as dúvidas com os nossos alunos. Depois tudo isso fica gravado na plataforma do curso para você assistir várias vezes, quantas vezes você precisar, quantas vezes você quiser. Então imagina só, lembra aquelas várias vezes que você esteve em um curso presencial e na outra semana surge uma dúvida de frente a um caso clínico e você não tem mais como rever o conteúdo e nem tirar sua dúvida com o professor. Aqui isso não vai acontecer. Outro dado importante que a gente precisa levantar é o seguinte, mais de 80% das pessoas inscritas nessa e em todas as outras imersões que a gente fez no passado nunca fizeram um curso de pinos. Se a gente olhar que ao redor de 20% das pessoas não faz pinos ainda, tem um monte de gente que está fazendo pinos sem saber o que precisa saber para ter sucesso. Então Santa Polônia está trabalhando arduamente nos consultórios por aí, né? Por isso que surgem tantas inseguranças, tantos medos, tantos receios. Vamos pensar um ponto além ainda, um ponto fundamental. Você já calculou os custos que você tem de deslocamento e consultório parado quando você sai para estudar? Se você estudar entre seus pacientes ou quando não estiver trabalhando, você otimiza muito o seu tempo, reduz abruptamente os seus custos e só amplia a sua chance de aprender. Lembra ainda que a gente faz um hands-on e que faremos ao vivo com o material que a gente envia para você? É verdade, gente, precisa existir mesmo uma estrutura organizada que envolve muita gente, com muito carinho, com muita determinação para o sucesso individual de vocês. E eu quero agradecer aqui o time da 5W em público. Esse sucesso não é meu, é de todos vocês. Por tudo isso, eu não tenho dúvidas de que ser online só tem vantagens. Quando ele lançou o curso PhD em pinos de fibra de vidro, eu vi uma oportunidade em estar se reciclando e resolvi fazer meu primeiro curso online. No primeiro momento, fiquei bem receoso para saber como é que iria ser esse curso online, mas atingiu todas as minhas expectativas. O professor Rodrigo tem uma didática muito boa, sempre conseguia esclarecer de forma
bem clínica, bem prática, as limitações, o procedimento em si. Então foi um curso bem válido para o meu dia a dia clínico, né? Para o que eu já fazia, me aprimorei. Uma outra grande pergunta muito comum que surgiu é sobre a necessidade de se usar pinos ou eventualmente se fazer um endocrown. Comentei um pouco disso na aula passada, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa esclarecer é aonde é necessário instalar um pino, qualquer que seja o pino. Todo pino serve prioritariamente para oferecer retenção para a restauração que você for executar. Tanto é que muitas pessoas preferem chamá-lo de retentor, né? Então, se não houver retenção coronária, a ideia é que se use um pino. Porém, existem situações em que a câmara coronária é muito ampla e você pode buscar retenção adesiva no interior, eliminando a necessidade de um pino. Porém, olha só, tem duas coisas importantes que a gente precisa pensar. A primeira é que os estudos científicos nos mostram uma infinidade de informações, mas no geral concluem que quanto mais remanescente existe, menor é a necessidade de uso de um pino. E nas situações em que o remanescente está ausente, ou seja, a gente está falando aqui sobre a ausência total de férula, de câmara pulpar, uma câmara rasa, né? A presença de pinos tem impacto na longevidade dos tratamentos que são executados. Existem estudos de 4, de 8, de 11 anos de acompanhamento mostrando isso. Não há nenhum estudo ou observação clínica que diga que, se for feito da maneira correta, os pinos de fibra possam prejudicar a longevidade dos tratamentos executados. Mas sim, existem inúmeros estudos mostrando os seus benefícios, principalmente nessas situações de ausência ou pouco remanescente, como a gente acabou de comentar. Outra questão importante é se pensar clinicamente. E aí a experiência pessoal, junto com a que temos dos nossos alunos, é que, seguindo as orientações para o uso correto dos pinos, nós podemos atingir uma maior longevidade dos nossos tratamentos. Quando se faz uma endocrown, não se usa pino, e toda a reconstrução da base é feita com resina composta, aproveitando a área disponível para adesão, que precisa ser grande. Normalmente isso vai acontecer em dentes posteriores, principalmente em molares, respeitando essas situações que a gente comentou sobre a eventual não necessidade de uso dos pinos. Vejam aqui, o aluno Cleverson nos enviou algumas fotografias de uma endocrown que foi muito bem feita por ele. Ele criou todo o núcleo de preenchimento com resina composta, fez o preparo, moldou com alginato para vazar com silicone para modelos, e na mesma sessão clínica ele fez a resina nesse modelo, cimentando logo em seguida. Um caso muito bacana em que mostra para nós uma resina semidireta como uma alternativa super interessante, mesmo que ele houvesse usado pinos, é verdade? Imagine que um caso desse você consegue restaurar tudo numa única sessão. Quer dizer, você define a necessidade do pino, executa a técnica, depois faz a própria restauração e o seu paciente já sai com um dente finalizado. Durante o momento que o Dr. Cleverson iria executar esse caso, nós discutimos sobre esse tratamento na comunidade fechada do curso para que ele tivesse o máximo de segurança e sucesso no seu caso clínico. Isso é um costume dentro do curso em que a participação dos demais colegas e a minha traz conteúdos importantes para todos, sendo discutido abertamente dentro da comunidade, sem críticas, mas só com interesse de crescimento mútuo. Além disso, agora em 2021, nós inauguramos o uso do algoritmo para seleção de pinos. Após uma análise criteriosa dos fatores importantes, a gente criou, junto com a equipe de engenharia e odonto, um algoritmo que os nossos alunos usam para facilitar ainda mais as suas decisões clínicas. Pessoal, agora uma outra coisa interessante que eu tenho percebido é que algumas pessoas acreditam que já sabem todos os detalhes sobre o assunto pinos e que por isso não teriam nada para aprender. Grande parte dos inscritos na imersão foram de pessoas com mais de 10 anos de formado, com alguma experiência clínica ou com insucessos já presentes na sua realidade. Nesse ponto eu quero dizer para vocês, inclusive, que eu que estou mais de 15 anos trabalhando com pesquisa de pinos,
sempre encontro alguma coisa interessante que pode mudar a minha realidade clínica e a dos meus alunos. Olha só esse post na comunidade do Facebook sobre o óleo de banana. Eu nem sabia que existia. Quanto mais que a endodontia usa na desobturação. Com o auxílio de todo mundo, a gente descobriu a química desse produto e como isso pode afetar a futura cimentação dos pinos. Isso é super bacana, não é verdade? Um exemplo de novos assuntos que sempre surgem são os desenvolvimentos de materiais autoadesivos ou de característica book fill, com um reforço de fibra, que podem representar um avanço significativo na maneira como a gente restaura os dentes que requerem retentores. Quanto mais nós estivermos disponíveis para receber essas informações, eu não tenho dúvida de que a gente estará mais apto a sermos melhores. Por isso eu trago as informações mais atuais, mais recentes, dentro do que se desenvolve na indústria, nos laboratórios de pesquisa, nas práticas clínicas, para os alunos do PhD Pinos. Imagine, por exemplo, você ter uma resina fluida book fill com fibra que pode ser utilizada no interior do canal, criando um pino personalizado. Isso ainda não chegou no Brasil, mas poderá chegar. Isso ainda não é a realidade pura, mas poderá existir. Nós também temos uma parceria com a Angelus e estamos desenvolvendo um material semelhante. Só que os dados que a gente tem até agora, eles mostram resultados melhores do que tudo que existe no mundo. Imagina que interessante você criar o seu próprio pino de fibra, mas de dimensões exatas do canal que está sendo restaurado. Isso então eu digo para vocês não só em relação às inovações, mas também na maneira de lidar com aquilo que você já faz rotineiramente. É super usual que as pessoas comentem o que erram por desconhecimento de algum processo, de algum detalhe técnico. E então, quando você tem a oportunidade de se corrigir, você tem uma nova rota para o seu sucesso. O que é importante que todos aqui entendam é que não é simplesmente de pergunta em pergunta, de respostas a pequenas dúvidas, de conselhos ou dicas, que você irá entender todo o raciocínio desde o diagnóstico, a indicação e o uso dos pinos para obter sucesso. O que nós fizemos dentro desses encontros e toda a jornada preparatória da imersão em pinos trouxe muita informação? Sim, eu tenho certeza que sim. Foi extremamente importante para abrir os seus olhos para a oportunidade de evolução que você pode fazer no seu dia a dia clínico. Mas com certeza você pode ir além se você quiser caminhar comigo, com o meu auxílio pessoal, em todos os momentos que você for realizar um pino nos seus pacientes. Isso se chama clareza, aproveitamento de tempo, passo a passo, suporte, método, comunidade. Você pode sim ter um verdadeiro GPS para te guiar no caminho certo. Você precisa saber o seguinte, nas várias situações clínicas, o que seria o melhor para você executar. Tipo, se acontecer essa situação, se tiver escurecido ou assim, fraturou, etc., faça desse jeito. Depois termine dessa maneira. Então eu te convido fortemente para assistir o último episódio dessa série, que vai ser na próxima segunda-feira de manhã, às 7 da manhã. E aí eu vou te contar os seus próximos passos, eu vou te contar sobre esse GPS, tintim por tintim, tudo o que você precisa fazer para que você, nos seus próximos casos de pinos, você faça escolhas certas, resistentes, duráveis, com estratégias clínicas que sejam rápidas e simples e te deem retorno financeiro. Olha só, independente da sua área de atuação, eu quero nesse momento aqui que você esqueça os erros que você já teve no passado, eventualmente, raízes fraturadas, pinos que soltaram, pinos que fraturaram, desadaptações, pinos que estavam frouxos dentro do canal, dentes acinzentados, caso de pino coroa que demorou 2, 3, 4 sessões para você finalizar, dúvidas que você eventualmente teve, às vezes não teve erro, teve uma dúvida, será que uso, não uso o pino, essas incertezas de materiais, esqueça tudo isso. Vamos esquecer esses pontos e olhar daqui para frente. O que você realmente precisa para escolher os pinos corretamente, ter resistência, durabilidade e retorno financeiro. Eu vou abrir na próxima segunda-feira as inscrições para o método PhD Pinos. E você vai poder avaliar se é para você ou não e ter uma chance de você disputar uma vaga. É importante você saber o seguinte, esse curso é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Se eu somar todas as pessoas que estão no meu Telegram, e-mails, YouTube, Instagram, a gente tem mais de 50 mil pessoas. Com certeza eu não tenho número de vagas e nem condições, e nem quero que esse tanto de gente, nem 10% dessas pessoas resolverem entrar. Por isso que as vagas elas sempre são limitadas para esse curso. E nem sempre elas são abertas. Tem um botão
aqui nessa página ou aonde você estiver assistindo algum link que te leva para o site do PhD Pinos, com todos os detalhes para você conhecer e poder concorrer a uma das vagas e entrar desde já no grupo VIP do WhatsApp. Nessa página você vai ter todas as informações que você precisa sobre o curso, conteúdo, valores, tudo mais. Então entre nessa página, leia com atenção e participe dos grupos VIP, porque eu vou te dar uma atenção especial e responder os seus questionamentos até segunda-feira. Na segunda-feira você vai ter contato com todo esse mapa do PhD Pinos para te orientar o que é que você deve saber sobre os pinos e os seus próximos passos, quais serão as suas evoluções. Além disso, eu vou te mostrar também as garantias que a gente instituiu dentro do curso para assegurar que os seus resultados de sucesso vão ocorrer, formas de pagamento, valores, cronograma, tudo mais sobre o funcionamento. Então até lá, se ainda restar alguma dúvida, participe lá dos grupos VIP e também poste o seu comentário aqui embaixo para que eu possa te ajudar. Então, até segunda-feira. E não fazia pinos em fibra de vidro. Mas não era pela falta de confiança nos pinos, era falta de confiança em mim. Passei a fazer pinos de fibra no consultório há pouco tempo. E quando eu conheci esse curso, eu me inscrevi, adorei e ele superou muito as minhas expectativas. Não foi só isso que eu aprendi muito mais com o professor Rodrigo. Pela atenção com cada um de nós que fizemos o curso com ele. Durante muitos anos no passado, eu fiz isso com muita insegurança. Hoje, eu estou muito mais preparada. É um curso que ensina a gente a raciocinar e não simplesmente a decorar uma sequência clínica. Isso tudo se deu devido ao curso do professor Rodrigo Fonseca, onde participei fazendo aulas práticas, hands-on, onde ele nos mostrou artigos científicos, mostrando-nos os melhores resultados clínicos. E é isso que eu estava precisando, isso que eu precisava para o meu consultório. Hoje eu faço isso com muita tranquilidade, consigo ter muito mais lucro, rapidez, inclusive concluindo alguns casos na mesma sessão de cimentação de pino e restauração. Obrigada, professor Rodrigo, por essa oportunidade.